E aí, curiosos do passado, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prof. Thiago Kiefer. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é sobre o pai do pentecostalismo, considerado por muitos como o pai do pentecostalismo e como a missão mãe do pentecostalismo. Ou seja, de William Seymour e da missão da Rua Azusa. Esta aula faz parte do curso História do Pentecostalismo e Teologia Pentecostal, que é uma formação de um ano. E ela é uma aula experimental que eu estou oferecendo como gratuitamente e que os meus alunos têm acesso lá dentro da plataforma. Você vai assistir essa aula, mas você tem um acesso lá na plataforma de um ano de formação completa, que vão ser liberadas semanalmente, analisando não só o William Seymour. Eu peguei esse assunto porque é o principal para você conhecer das origens do pentecostalismo. Mas vai aprender sobre Charles Fox Parham, vai aprender sobre William Durham, vai aprender sobre as origens da Assembleia de Deus, vai aprender sobre a origem da Congregação Cristã do Brasil, enfim. Você vai aprender um curso completo sobre teologia pentecostal e história do pentecostalismo, que eu digo sem medo de errar, que não há uma formação assim no Brasil. Certo? Então fica essa aula experimental aí para vocês. Deus abençoe. E aí, curiosos do passado, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso História do Pentecostalismo e Teologia Pentecostal. Este que vos fala mais uma vez é o professor Tiago Kiefer. E hoje nós chegamos, né, finalmente na aula principal desse curso, que é a aula sobre William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. Por que eu considero essa aula como uma das principais aqui dentro do curso? Porque é a origem, é com certeza o primeiro assunto que a pessoa fica sabendo, ouve falar quando fala de pentecostalismo da Rua Azusa. Seja daqueles que consideram um movimento como algo falso, como algo que não é avivamento, seja os que consideram como avivamento. Eu mesmo, eu sabia sobre William Seymour, sobre a Rua Azusa, esses termos, não o que significava, muito antes de estudar sobre o pentecostalismo. Eu via nos aniversários das igrejas pentecostais aqui onde eu congregava, e onde congrego, se falar sobre o William Seymour e a Rua Azusa, mas não se explicar muito. E aqui no curso você vai ter informações que muitos livros de história, de tese, de doutorado, livros contextuais não trazem. Você vai ter aqui nessa nossa aula sobre o William Seymour, o avivamento da Rua Azusa. Aqui embaixo vai estar liberado para vocês fazer as perguntas. Se você está assistindo essa aula dentro do curso de História do Pentecostalismo e Teologia Pentecostal, lembrando que é uma aula experimental também, que está dentro do YouTube, mas quem é aluno tem acesso a perguntas e respostas lá no grupo do WhatsApp e também diretamente ao professor. Pois bem, vamos que vamos para a nossa aula. William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. Talvez o avivamento da Rua Azusa seja o movimento histórico mais famoso da história do pentecostalismo. Eu vou dizer, inclusive, que para o brasileiro, talvez seja o avivamento mais famoso da história. Claro que não se considerando com aqueles da Bíblia, obviamente, né, o avivamento ali do Pentecoste, Atos 2, vocês já estudaram, ou vão estudar teologicamente sobre isso aqui dentro do curso. Mas em termos de história da igreja, contando com o avivamento do país de Gales, claro, com o primeiro e segundo grande despertar, o avivamento da Rua Azusa esteja entre os movimentos históricos mais famosos que a gente sabe, mesmo que seja pouco explicado. Por muitos ele é chamado de avivamento, mas por outros ele é chamado de um avivamento falso ou uma Babel de línguas, como se ali tivesse, né, assim como ocorreu lá na Torre de Babel, aquela confusão das línguas, tivesse também na Rua Azusa por conta do batismo com o Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas, que vocês já aprenderam aqui no curso ou vão aprender em algum momento, e se não tiver acesso a essa aula, relacionado à doutrina distintiva do movimento pentecostal, que é o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. E lá em Rua Azusa é o estopim disso. Claro que vocês viram na aula de Charles Fox Parham que houve movimentos anteriores a isso, mas que vai se popularizar como pai do pentecostalismo é a Rua Azusa. Eu consigo dizer também que é o Pentecoste, claro que eu botei entre aspas, não vou comparar o que aconteceu em Azusa com o que aconteceu em Atos 2, mas se considerar que Atos 2 é ali o Pentecostes da igreja, né? O início da igreja, aquela festa que está ali os discípulos reunidos e desce o Espírito Santo e ali eles são capacitados em falar em línguas que eles não conhecem e evangelizam naquele dia ali para multidões de diversas nações que estão em Jerusalém.
Aqui a gente vai ter isso também, mas é o Pentecoste, é o estopim, é o início do movimento pentecostal. Há quem diga que vai ser, e eu também defendo muito isso, na Escola Bíblica Betel, lá com Charles Fox Parra. Mas que vai se popularizar, que missionários vão sair dali e vão para o mundo, é aqui na Rua Azusa. Primeiro a gente precisa entender quem é o líder desse movimento. E aí o líder desse movimento é ninguém mais, ninguém menos que William Seymour. E quem foi, afinal, William Seymour? William Seymour, ele nasceu em 2 de maio de 1870, lá em Centerville, na Louisiana. A gente vai ver no decorrer disso aqui, essa aula, que a Louisiana ela era um estado muito assim marcado pelo nazismo, pelo racismo. Se a gente for considerar, eu vi esses dias um vídeo, achei muito interessante, e as críticas que se fazia esse vídeo, que uma moça ela foi numa igreja focada na comunidade negra lá nos Estados Unidos. E aí muitos comentários: "Ah, mas como assim uma igreja focada na comunidade negra? Não deveria ser para todo mundo?" E de fato, uma igreja é para todo mundo. Só que a Constituição histórica dos Estados Unidos, ela vai por um caminho onde, na história deles, houve essa segregação, onde muitas igrejas só frequentavam brancos e outras igrejas frequentavam só negros. Na parte dos negros, a história vai nos mostrar que não foi eles que queriam essa segregação. Essa segregação veio por parte dos brancos. E historicamente, o que ocorreu? Esse distanciamento como uma forma de reação àquilo que já acontecia. E o estado onde Seymour vai nascer, ele é filho, né, de Simon Seymour e Phyllis Salaba Seymour, que eram ex-escravizados. Então a gente sabe que a família dele veio dos estados do sul dos Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos não tinha escravidão. Como que ele recebe essa liberdade? O Simon Seymour ele vai receber essa liberdade quando ele se voluntaria a participar do Exército da União. Lembrando que na Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão, os Estados Unidos eles se dividem em dois: os Estados Confederados e os Estados da União. Os Estados do Norte e os Estados Confederados do Sul. Os Estados do Sul defendem a escravidão, os Estados do Norte não defendem a escravidão. Portanto, há então esse afastamento, né, ali da nação em torno disso. Aí depois vai nascer a Ku Klux Klan como reação do Sul. O Simon Seymour vai se unir, então, a esse estado de voluntários afro-americanos para que tenha a sua liberdade ali. Vão ser feitas várias promessas no governo ali de Abraham Lincoln e de outros para melhores condições de vida após essa guerra civil americana para o povo negro, mas não vai ser concedido. Mas ele vai se constituir ali como um ex-escravizado nesse cenário. A proclamação de Lincoln, de 1863, não libertou os escravizados em áreas já controladas pela União, como a paróquia de St. Mary, onde Simon vivia. A única opção foi para Simon se alistar nas Forças Armadas. Então, aqueles estados que foram conquistados do Sul pela União antes dessa divisão dos Estados Confederados, eles não tiveram essa liberação, só aqueles que eram do Norte. Então, o que acontece? Ele precisou se alinhar ao exército para ter a sua liberdade. Ele vai participar, né, do Corps de África em 10 de outubro de 1863 para ter essa liberdade. Vai servir por 3 anos na Louisiana, na Flórida, e vai ser dispensado com honra lá em 7 de setembro de 1863. 66, perdão. Esse é o cenário da família do lado paterno de Seymour. A mãe dele também era uma ex-escravizada, a Phyllis Salaba, que vai nascer em 23 de novembro de 1844 e vai ser propriedade, lembrando que dentro da legislação os escravizados eram considerados propriedades, de Adelard Carlin, um dos mais ricos fazendeiros da paróquia de St. Mary. Então o que acontece? Eles vão se conhecer nessa região e vão ali se casar em 27 de julho de 1867. A situação ali educativa, os acessos educativos que esse pessoal tinha não eram muitos, eles eram escravizados. Então os pais de Seymour, eles eram analfabetos, então a assinatura do casamento vai ser com X. Interessante que a historiografia, por muito tempo, vai considerar, a minha xícara de coração, ela vai considerar que o William Seymour ele era analfabeto, mas isso não vai se concretizar porque o William Seymour escrevia para os jornais, depois lá do jornal Fé Apostólica, que a Rua Azusa vai transmitir.
ele tinha os panfletos que ele escrevia, ele tinha documentos, livros que ele escrevia. Então, se ele era analfabeto na época de criança e depois de adolescência, na vida adulta, quando a missão da Rua Azusa está desenvolvida, o William Seymour não vai ter essa realidade. Por conta do Código Negro, uma lei que exigia que os escravizados de Nova Orleans fossem instruídos na fé católica, tanto o pai quanto a mãe de Seymour eram dessa religião, o que fez com que Seymour fosse batizado no catolicismo. Era uma região específica. Claro que os Estados Unidos ele é majoritariamente uma região de protestantes. E ele vai ser protestante, né? Protestante na sua vida adulta. Mas tinham regiões que eram adeptas ao catolicismo. E o Seymour vai estar nesse cenário aí. Interessante é que, mesmo que ele tenha essa formação na Igreja Católica, vai ser batizado na Igreja Católica da Assunção, vai também frequentar, com o tempo, uma igreja batista perto da sua casa, mas ele vai ter contato, por conta da religiosidade local, com o voodoo. E aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o Seymour, desde criança, por conta daquele cenário de ex-escravizados, de uma cultura que vem da África, de uma cultura de pessoas que se relacionavam com o voodoo, ele vai ouvir falar de visões, vai ouvir falar de espíritos, vai ouvir falar de possessões demoníacas ou possessões espirituais, enfim, chamem do que vocês quiserem. Então, quando ele cresce e ele começa a se alinhar com perspectivas que são mais espiritualistas, como o movimento de santidade e posteriormente aí elevado na 10ª potência o pentecostalismo, ele já vai conhecer tudo isso. E isso a gente trabalha muito na sociologia, na história, na teologia, que o pentecostal ele não vai negar, muitos pentecostais, eles vêm desse cenário de religiões de matriz africana. A gente tem uma discussão, né, que o cristianismo também é uma religião de matriz africana, mas aqui o termo mais clássico mesmo de se usar de religiões de matriz africana, no caso brasileiro, o batuque, candomblé, enfim. Então, quando o pentecostal ele se converte e ele sai dessas religiões, ele não nega o que viu, como uma igreja reformada talvez negaria. Mas na verdade ele vai ressignificar aquilo. Então, talvez manifestações espirituais que o Seymour tinha visto, ele agora não vai mais chamar de uma divindade, ele vai chamar de um demônio, entende? Ou aquelas coisas que ele viu como visões, ele vai considerar sim, as pessoas podem ter visões. No caso dele agora, orientado pelo Espírito Santo e antes orientado por algum espírito primitivo ou ancestral, enfim. Então vai haver uma ressignificação daquilo que Seymour ele acreditava, certo? A crença em espíritos divinos, sinais, maravilhas, milagres, curas, demônios, possessões espirituais, visões e sonhos eram comuns para Seymour desde a infância. Tá? Então ele vai ter essa aí. Ó que eu comentei, né? O William sabia ler e escrever, mas com dificuldade até mais tarde na vida. Então, mesmo com a dificuldade, ele sabia ler e escrever. Alguns teóricos vão dizer, até pouco tempo, que ele não sabia, só soube na vida adulta, mas ele tinha acesso a isso desde de pequeno, tá? Por causa da educação primária, os escravos recebiam, os escravizados, eles recebiam, de certa forma, algum tipo de educação na época do Seymour, na época dos pais do Seymour, nem tanto. Porque na época dos pais do Seymour havia ainda escravidão, né? E na época do do William Seymour, na verdade, isso era um resquício da escravidão, eles não eram mais escravizados, eles eram homens livres. Em 1867, quando Seymour tinha 7 anos, a reconstrução chegou ao fim, quando houve a conquista novamente daqueles estados do sul, com a retirada das tropas federais do sul, um ato visto pelos negros como uma traição. Por que uma traição? Porque lá ficou nas mãos daqueles líderes que eram racistas anteriormente. E se ficou nas mãos desses caras, bom, o racismo ia voltar com muita força. O período foi marcado por atrocidades cometidas por supremacistas brancos. Um exemplo notório é o massacre de Colfax, onde a White Liga, um grupo paramilitar, matou 100 homens negros para consolidar o domínio branco. A gente sabe também que nessa época vai ter a KKK, né? E na verdade a KKK vai ser uma espécie de grupo supremacista branco, racista, evidentemente, e vai representar os fantasmas dos soldados mortos naquele período da Guerra da Secessão. Um absurdo, né? Mas que vai fazer o quê? Fazer com que Seymour ele se mude.
logo, logo. No final da década de 70 até o fim do século, líderes brancos impuseram um regime de supremacia e segregação, criaram um mundo totalitário e separado para os afro-americanos. O caso das leis Jim Crow. Leis Jim Crow vão ser leis que vão, e a gente viu isso na aula do Parham, que vão proibir brancos e negros de sentarem em determinados lugares. Para impedir negros, né, brancos com lugares específicos para eles fazerem as suas convenções sociais e os negros proibidos de estarem naqueles lugares e lugares escolhidos para eles ficarem lá escanteados. Para impedir a participação política, a Louisiana criou a cláusula do avô. Ela estipulava que um cidadão só poderia votar se seu pai ou avô fosse elegível para votar em 1º de janeiro de 1867, uma data em que quase nenhum negro podia votar. Então foi uma escolha mesmo para impedir que os negros votassem. Era esse o objetivo mesmo dessas leis. O que, que acontece? Seymour ele foge desse cenário. Ele se muda para Indianópolis, na Indiana, por volta de 1896. Então é ali mesmo para ter novas tentativas de vida, ascender socialmente. E ele começa num estado que, naquela época, e logo isso muda, é um estado que vai acrescentar aos poucos direitos para os homens negros e mulheres negras, enfim. Começou a ter direito ao voto, ele não tinha no seu estado de origem, porque seus pais não votavam. Possibilidade de participar de cargos públicos, com representantes, inclusive, representantes políticos eleitos pelo Estado, direito a ser cidadão, e vai começar a trabalhar em locais que anteriormente nem podia chegar perto, como garçom e hotéis de luxo, como Betty's House e o Grande Hotel. Claro que não era uma profissão assim onde ele ganhava muito. Seymour ele vai ser pobre a vida toda. Mas era uma profissão que dava uma dignidade com o trabalho para ele, o que não tinha no seu estado de origem. Tá? Esse aqui é mais ou menos o caminho que ele faz hoje, claro que traduzido ali para uma viagem de carro, então durou muito mais tempo, evidentemente, de Centerville a Indiana, que ele vai fazer. Logo ele vai chegar também, vai se mudar tanto para novamente para o sul, né, o Texas, e depois ali para Los Angeles. E vai só que interessante, vocês perceberam que quando ele é criança, ele é formado na igreja ali na igreja batista, é claro, é batizado na igreja católica, na igreja batista ele vai ter alguma frequentar alguma vez, mas vai ser no ambiente metodista que ele vai de fato se converter. E mais do que no ambiente metodista, no ambiente metodista que estava já se encaminhando para quê? Para uma religiosidade do que nós vamos chamar de movimento de santidade negro, né, onde era focado nesses grupos de afro-americanos, e no movimento de santidade como um todo, radical mesmo, que consideravam a segunda bênção. A gente estudou sobre isso quando falou sobre o movimento de santidade. Então ele vai se converter, existem algumas possibilidades. Ou na Chapel Methodist Episcopal Church, ou na Bethel African Methodist Episcopal, ou na Meridian Street Methodist Episcopal Church. Existem essas possibilidades. Pode ser que ele tenha frequentado todas elas, não há nenhum problema com isso, mas a bibliografia ela diverge entre si. Nessas igrejas, como são igrejas, primeiramente, né, arminianas, o metodismo é arminiano, e são igrejas que estão abraçando ali um movimento de santidade e uma religiosidade norte-americana que está muito forte, nós estudamos já sobre isso. Ele vai já no começo adotar o pré-milenarismo. Então ele considera que vai ter, Jesus vai buscar a sua igreja antes do milênio, literal. A crença no retorno físico de Cristo antes de um milênio literal de 1000 anos. A igreja metodista mantinha uma posição amilenarista, ou seja, ele era arminiano como a igreja metodista, mas estava dentro de uma religiosidade norte-americana que estava forte no milenarismo, vendo o milênio como uma realidade espiritual e não um evento literal futuro. Seymour dava grande importância a visões e sonhos, já falamos sobre a origem dele, como forma de revelação divina, uma prática que não era central ou enfatizada na doutrina metodista da época. Isso era do movimento de santidade. A doutrina metodista era mais
Era, sim, acreditava na continuidade dos dons, aquela coisa toda, mas era mais, hã, mais frio, assim, na sua e nesse frio, assim, não é tão pejorativo, tá, pessoal. Eu não tô usando um termo pejorativo, mas era mais tranquilo, era mais litúrgico na sua forma de ver as coisas, mais, fechado para essas manifestações. A harmonia racial dentro da própria Igreja Metodista Episcopal sucumbiu ao racismo da época, tornando a união entre brancos e negros nada mais do que uma formalidade administrativa. Então, a gente vê nas igrejas, né, nada mais do que um resquício da mentalidade da época. Isso é natural. Se vocês olharem nas imagens, o Seymour, e logo eu trago uma imagem dele, e na capa vocês viram também, ele vai adquirir, ele é cego de um olho, né? E isso foi porque ele adquiriu varíola, que deixou ele cego desse ouro. Como sinal de um novo começo, ele deixou a barba crescer para cobrir as cicatrizes, que ele via como um justo castigo de Deus por sua desobediência. Desobediência de não seguir o seu chamado, mesma coisa que aconteceu com Paron, mesmo naquele cenário de teologia da cura, né, de não acreditar no propósito inicial que Deus tinha dado para ele. Logo em 1900, vai começar todo um processo ali na Indiana para crescer novamente o racismo ali. Então o Seymour ele vai se mudar novamente. E aí ele vai se mudar para Cincinnati, Ohio, tá? E ali ele vai começar, aí sim, a se basear nas ideias que ele vai ter quando ir para Rua Azusa. Provavelmente ele vai frequentar a escola de Martin Wells Canup, a chamada de God's Bible School, ali em Cincinnati. Vai se juntar à Reformation Church of God, conhecida também como Santos da Luz do Entardecer, e a gente vai falar depois por que isso tem esse nome. E nesse grupo começou a ter as primeiras ideias relativas ao último derramamento do Espírito. A gente viu que o pentecostalismo é bem essa ideia da chuva seródia, ou da ideia de que estamos vivendo os últimos tempos. E esse não é novidade do pentecostalismo. Tanto Parham, ele viu isso em outros movimentos. O Seymour, ele vê isso em outros movimentos e vai abraçar para si. Essa instituição que ele vai fazer parte, portanto, a gente entende aí a característica da Rua Azusa e a característica do Seymour, vai incluir afro-americanos. Nessa instituição vai ser que Seymour vai abraçar aí com força, ele já era de grupos ligado ao movimento de santidade, mas ele vai abraçar aí cada vez mais com força a ideia da segunda bênção. Ou seja, que tu é salvo, e aí tu tem ali tua regeneração, tu tem a justificação, e aí tu tem uma nova experiência, uma nova crise, que é o batismo com o Espírito Santo. A busca pela santidade cristã como preparação para a consumação da história, crença na cura divina, a necessidade de abandonar o denominacionalismo em favor da verdadeira Igreja de Deus. É aí que ele começa a se afastar mais do metodismo e ir para esses movimentos alternativos, não focado exatamente num formalismo dentro de uma igreja, característica dos primeiros pentecostais. O que ocorre? O Seymour ele vai se mudar mais uma vez lá em 1903, provavelmente para encontrar sua família, tá? E ele vai ali para Ross, no Texas. E aí ele vai para ver seus pais, enfim, em Ross. E aí ele vai para uma igreja que se alinha ao pensamento dele, que é a igreja que é pastoreada na época por Lucifero. Lucifero eu vou colocar, não tá no nosso cronograma de aulas, mas eu vou acrescentar em algum momento aqui uma aula só sobre a Lucifero. Por que que eu digo isso? Porque eu considero ela como a mãe do pentecostalismo, já falei isso na aula do Para. A mãe do pentecostalismo moderno é a Lucifero. Por quê? Porque a Lucifero ela era governanta na casa do Charles Fox Parham, já falamos sobre isso. O Seymour, quando ela vai viajar com Parham, ele assume o pastoreio da sua igreja. Quando ela volta, vem com conhecimento das línguas para o Parham. O Parham se interessa por isso, e aí ele vai estudar na sala de aula ou melhor, o Seymour se interessa por isso, ele vai estudar na sala de aula de Parham, e na sala de aula de Parham, aí tem, você já sabe da história, né, ele não consegue estudar, ele tem que ficar do lado de fora, mas ele, mesmo assim, como um aluno regular, só que do lado de fora, seguindo as leis de Jim Crow, ele é convencido do pentecostalismo. Essa senhora aqui é a Lucifero. A imagem, né, antiga da época não fica com tanta nitidez, mas é essa senhora aqui, a Lucifero, que eu considero a mãe do pentecostalismo moderno.
Após um curto período de instrução nessas condições, Seymour aceitou de todo o coração a doutrina de Parham. Parham então pediu a Seymour para conduzir em cultos evangelísticos entre a comunidade negra. Então, no primeiro momento, há uma relação de amizade, na verdade, uma amizade controlada por Parham em relação a Seymour. Só que ele é convidado nesse ministério dele entre as comunidades negras, ele é convidado para ir para uma igreja de santidade. Ele não deixou de ser de uma igreja de santidade por uma indicação da Nellie Terry numa igreja lá em Los Angeles. Uma igreja que era ali liderada por uma senhora chamada Julia Hutchins, ou Hutchins. Pois bem, ele vai para essa igreja. Só que entre o movimento de santidade e o pentecostalismo primitivo que o Parham abraçou, existiam diferenças. Porque para o movimento de santidade, o batismo com o Espírito Santo era a santificação. Para o Seymour, a partir do momento que ele se convence das ideias do Parham, o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. O Seymour e o Parham eles vão ter a teoria das três bênçãos, onde tu é salvo, tu passa pelo processo de santificação, e aí no último processo tu é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas. Na igreja da Ruth, não era assim, tá? Então o que ocorre? O Seymour, ele vai ir para essa igreja. Seymour, ele também vai pedir para ter autorização de fazer isso, né? Seymour agarrou a chance, embora Parham e seu associado Carothers. Carothers a gente falou bastante na aula do Seymour, né? Mas algum momento eu posso trazer uma aula específica sobre ele também, porque é um personagem do pentecostalismo pra gente não imitar. Diziam que ele tinha que pregar pra própria cor, não tinha que assumir igreja. Mas o Seymour, ele não vai ter essa ideia. Ele quer pregar o evangelho pra toda criatura. Ele quer pastorear uma igreja, ele quer cuidar de gente. E aí ele vai pra Los Angeles. O Parham, em algum momento, patrocina a viagem dele, não toda. E depois de saber que ele próprio pregaria pra negros. Então, vai fazer uma missão, vai pregar pra todo mundo, mas vai ter uma missão pra negros, então tá liberado. O patrocínio de Parham deixou Seymour em dívida com ele. A gente vai voltar pra essa dívida aqui. Ao chegar, Seymour começou a pregar sobre temas como vida santa, o movimento de santidade acreditava nisso, cura divina, o movimento de santidade acreditava nisso também, mas a defesa do batismo com o Espírito Santo ali evidenciado pela glossolalia, pelo falar em línguas. A comunidade ele não vai aceitar isso. Os que aceitaram vão ficar do lado do Seymour, mas a liderança, a Julia Hutchins, vai rejeitar esse ensino e vai expulsar o Seymour da igreja. Isso vai acontecendo no movimento pentecostal em vários momentos. E vai, inclusive, trancar a porta da igreja com um cadeado para impedir o Seymour de pregar. Onde é que ele vai encontrar ali uma defesa? Primeiro, ele até pregou numa casa de uma família, né? Mas aí foi crescendo aquilo ali, ele precisou encontrar um endereço lá na casa da Richard e do Ruth Asbury. Do Richard e da Ruth Asbury. Que até hoje é visitado lá como um berço do pentecostalismo. É um pré-Azusa, né? O avivamento da Rua Azusa não começou na Rua Azusa. Até fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, se quiserem acompanhar. Lá na Bonnie Bryce Street 214. Foi ali que, em 9 de abril de 1906, a centelha do avivamento acendeu quando várias pessoas começaram a falar em línguas. Aqueles que foram expulsos lá da igreja da Julia Hutchins e vieram para a casa da Ruth Asbury, e os outros que ficavam sabendo, aí sim esses receberam o batismo com o Espírito Santo. O próprio Seymour não tinha recebido lá na primeira igreja. Ele pregava sem ter recebido. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo multidões para casa, o movimento cresceu. Seymour foi forçado a pregar da varanda, que em certo ponto desabou sobre o peso da multidão, evidenciando a necessidade urgente de um espaço maior. Aí, em 12 de abril, Seymour vai receber, ali de 1906, o batismo com o Espírito Santo. Essa aqui era a casa, gente. Na época. Hoje ela tá assim. Mudou bastante, né? Mas até hoje, ó, a Bonnie Bry House 216. Até hoje o pessoal visita ela lá. Com as suas novas convicções sobre as línguas sendo rejeitadas por todos os protestantes, ele reconsiderou o movimento da fé apostólica de Parham. Embora já tivesse superado as visões únicas de Parham, ele retornou porque ainda estava firmemente convencido do ensinamento de Parham sobre o derramamento do Espírito Santo.
Então, mesmo que o Parham aos poucos comece a questionar o trabalho do Seymour, ele vê que aquela perseguição tem algo ali, tem algo de sério ali naquele movimento. Só que como o movimento está crescendo na casa da Ruth Asbury, eles começam a procurar outros espaços, e o espaço que encontram vai ser na Rua Azusa 312. Naquela rua, a igreja já aquele local era um estábulo, armazém naquele momento, mas já tinha sido uma igreja episcopal africana, uma igreja metodista episcopal africana. Tinha 2 andares, tá, 40 por 60 pés, estava assim, ó, completamente destruído o local. Tinha sido concluído em 88, então já tinha era um prédio antigo. Tinha sido abandonado em 303, tinha dado um incêndio ali, e ali estava sendo utilizado como estábulo e cortiços do segundo, então um morador de rua ia morar ali. É um negócio assim, bem sugestivo para o público que vai ter também na Rua Azusa. Não tem estudo sobre isso, mas talvez alguns que utilizassem como cortiço pudessem ter frequentado a Rua Azusa. Então era ambiente com teias de aranha, piso de terra coberto de serragem, bancos rústicos, cheirava mais a um celeiro que uma igreja. Mas foi nesse ambiente que nos 3 anos seguintes, Seymour conduziu 3 cultos por dia, 7 dias por semana. Que vai mandar gente para todo mundo a partir daquela missão ali. Interessante, né? Aí a casa, novamente, da Ruth. Esse aqui é o prédio, gente, ó. Então tava totalmente destruído, bem assim, arcaico. E aí aqui em cima vai ser utilizado como ali lugar para até o Seymour dormir, e embaixo eram os cultos. Não tinha um púlpito no fundo, tá? Era no meio, assim, aí o pessoal ficava na volta. Aqui também eles colocaram o nome da missão ali do lado. Aqui a imagem não dá para ver, ó. Fé Apostólica, missão evangélica, né? Esse nome Fé Apostólica veio lá do Parham. Ele vai ser utilizado como quase um coringa nos movimentos pentecostais que nascem, inclusive na Assembleia de Deus aqui do Brasil. Aqui é o lugar hoje. Era bem na esquina, né? Lá já naquela imagem antiga, que a gente pode ver que era bem numa esquina. Mas aqui ela é hoje. Ali colocaram uma torre de oração, voltaram com ela, né? Reinauguraram ela. A gente pode ver até no site ali da Azusa Street Prayer Tower, que eles voltaram a utilizar o prédio para oração. Claro que não nos moldes que era antes, né? Interessante isso aqui, ó. As influências que o Seymour teve. Um deles foi o Martin Wills Kennep. Seymour conheceu suas ideias em Cincinnati, Ohio, pelo contato com o Kennep, que morreu em 1901. Provavelmente eles não se conheceram, porque o Kennep morreu em 1901. E bem na época que Seymour chega na cidade, tá? Mas por que ele é tão importante? Porque ele vai ser naquela cidade o cara que tá pela primeira vez ali colocando pessoas negras nas reuniões dele, de revivalistas. Ele vai ter uma escola bíblica de Deus e lar de treinamento missionário que o Seymour vai aplicar muito também na Rua Azusa. Anúncios da escola, olha só, antes do pentecostalismo. Os descreviam como pentecostal, mas não era o pentecostal, evidentemente, de falar em línguas. Era um pentecostal, mas no sentido de retrazer aquele sentido lá do pentecostal de Atos 2. Tá? E não sectária. Era para brancos e para negros. Ele levava a sério a ideia de revelação especial, escrevendo sobre sonhos, visões e vozes internas, e advertindo seus leitores a discernir os espíritos para reconhecer quais manifestações vinham de Deus, bem no sentido também que o pentecostalismo vai utilizar. Também o grupo 10 Santos da Luz do Entardecer é conhecido como Church of God Reformation Movement, movimento de reforma da Igreja de Deus. Foi fundado pelo reverendo Daniel Warner em 1880. E esse movimento, ele vai atrair o Seymour porque ele tinha uma missão bem forte de alcançar as pessoas negras. O contato inicial de Seymour aconteceu em Indianópolis, enquanto ele frequentava uma igreja metodista episcopal. Eles defendiam a adoração interracial como um teste decisivo da verdadeira igreja, que deveria funcionar em santidade e unidade. Percebam que, claro, Seymour era um homem negro, então isso estaria no seu ponto de vista porque ele sofreu a segregação. Mas percebam que até as referências teológicas deles já estavam
nessa ideia da liberdade ali, da cooperação entre pessoas de etnias diferentes. Seymour ele vai ter a santificação nesse momento, uma viagem novamente ao altar, né. Como eram parte do grupo Rollins, era um grupo mais, assim, ligado nas questões de moralismo, e esse termo moralismo não é pejorativo, tá, pessoal? Como não beber chá e café, mulheres não usar rendas ou babados, homens se abstiam de usar gravatas, não usavam ouros, eram bem puristas na sua forma de ver. Se entende também o pentecostalismo, que tem tanto do movimento de santidade, esses grupos, mas também dos próprios da própria ali puritanismo também, claro, né? Mas esses grupos de santidade mais próximos. Incrível isso aqui, ó. Vai ser nesse grupo já na época, olha que interessante. Que um dos membros, o William Shell, é autor do É um Negro uma Besta? Uma pergunta. Que é uma resposta ao livro do Charles Carroll, que diz que o negro é uma besta. E aí ele traz toda ali uma ideia baseada, né, para responder aquelas ideias do Charles Carroll. Pra época é um negócio assim de outro nível. Modernidade para a época, questionar essas ideias racistas. Seymour, e dentro da igreja, né, num cenário que havia um racismo forte. Seymour vai utilizar a ideia do tabernáculo que era utilizado pelo grupo para falar da salvação completa que ocorria na justificação. Então, o altar de bronze era na santificação, altar de ouro no batismo com o Espírito Santo. Tá? A purificação do santuário era os últimos dias, quando Deus faria ali a diferença entre os justos e os ímpios. Para Seymour, a primeira fase da experiência de salvação era a conversão. Aqui nessa parte, gente, eu coloquei só aquilo que é um pouco diferente, tá? Em relação ao protestantismo em geral. A Seymour acreditava que era Jesus a salvação. Eu não vou botar aqui porque vocês já sabem. A santificação era entendida como uma segunda obra da graça. A segunda da obra da graça era o que trazia a cura dupla, que era lá pro pecado que a gente viu, o pecado original que a gente viu lá na aula de movimento de santidade. O indivíduo que recebia Cristo era considerado um estado justificado, mas deve continuar na fé para finalmente ser salvo. Ou seja, para Seymour, para o pai do pentecostalismo, a salvação se perdia. O indivíduo que recebia Cristo era considerado em um estado justificado, mas deve continuar na fé para ser finalmente salvo. Os cristãos que participarem de atos rebeldes perdiam sua fé. Eles não poderiam readquirir a fé justificadora sem se arrependerem novamente. Então não era simplesmente uma pausa ali na santificação, era a perda de salvação mesmo. A santificação era um ato de limpeza, a santificação lidava com o pecado no singular, ou a natureza pecaminosa, ou o pecado original. O foco era na inclinação geral para pecar e não em atos específicos do pecado. Deus remove o desejo de pecar do coração humano, é bem na ideia do movimento de santidade. Hoje, as igrejas pentecostais já não creem assim, porque não fazem parte do movimento de santidade, então se entende. E Seymour defendeu a ideia que as línguas eram evidência do novo evento batismal, mas veja bem, inicialmente, porque com o tempo, e o Parham acreditava em línguas humanas, tá? Idiomáticas. Com o tempo, ele vai considerar que pode ser outras evidências do batismo com o Espírito Santo, não só o batismo, não só as línguas. Seymour, isso aqui é lindo pro pentecostal. Seymour sempre advertiu seus seguidores a não buscarem as línguas como um fim em si mesmas. Tem gente que busca a língua como se aquela fosse a última etapa da vida cristã. Não é. E o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Mesmo pentecostal. A evidência é o falar em línguas. Mas o Seymour, ele queria que as pessoas viessem para encontrar Jesus, para encontrar o Espírito Santo. As línguas seriam resultado disso. Com o tempo, a visão dele não fica só nas línguas. Tá? Seymour começou a argumentar que era apenas um dos sinais do batismo. Sua vida deve corresponder aos frutos do Espírito. Se você fica com raiva, fala mal, difama, não me importa quantas línguas você tenha, você não tem o batismo com o Espírito Santo. Interessante, né? E isso, dentro da teologia dele, faz muito mais sentido também. Porque essa pessoa diz que tem o batismo com o Espírito Santo, que é a terceira etapa. Como é que ele vai falar mal, ser odioso, ser mentiroso, se ele precisa da segunda etapa, que era a santificação? Então, não faria muito sentido
dentro da teologia dele. Seymour que acreditava que a autoridade da igreja derivava de Deus. A autoridade da igreja foi projetada para garantir uma conduta e conversão de piedade em todos os seus membros. Defendia a prática do amor divino. O amor divino é o foco da teologia do Seymour, tá, pessoal? Porque ali na Rua Azul a gente vai ver que pessoas de diferentes cores, credos, gêneros, no caso homem e mulher, vão estar juntos no mesmo espaço. E ele vai dizer que uma das marcas do batismo com o Espírito Santo vai ser essa demonstração mais profunda do amor. E também essa ideia de autoridade da igreja deriva de Deus, é porque o Seymour também vai ter esse lado bastante assim denominacionalista, que vai considerar que tu não precisa do bispo, tu não precisa do papa, tu não precisa daquela estrutura toda bem esquematizada das igrejas. Precisa do mover do Espírito Santo. Aí, claro que a gente pode, na aula de teologia pentecostal, ver o que isso foi perigoso e o que isso foi de bom. Advertir seus seguidores sobre o perigo de caírem no momento em que se sentisse que tinham toda a verdade. Isso aí é uma alfinetada contra o líder inicial dele, Parham, e esse achava que tinha toda a verdade. Acreditava que a receita para o avivamento era seguir o padrão de Jesus, que era o batismo do Espírito Santo e fogo. O sucesso é que os crentes estavam unidos em propósito semelhante ao dia de Pentecostes, lá no livro de Atos. Os batizados cumpririam o mandato missionário. Veja, não é a língua, não é aquilo que o cara fala, é o resultado que vem disso. Como no começo ele acreditava na língua, então se a pessoa falasse em chinês, era um indício missionário que ela ia para a China, e muitos foram. E depois, quando a gente falar das missões pentecostais, uma aula de teologia aqui do curso, vocês vão ver que isso deu problemas, tá, pessoal? O pessoal ia para a China sem falar chinês. Na primeira geração aconteceu isso. No Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingre vieram para o Brasil sem falar português. Não foram batizados em português, na sua língua, né? Mas tiveram aquela revelação do estado do Pará. Se não fosse da vontade de Deus mesmo encontrar essas pessoas certas aqui, como é que seria essa missão, né? Claro que também tinha uma ideia que tinha suecos no Pará. A gente vai estudar tudo isso quando falar da Assembleia de Deus. Identificação da língua. Primeiramente, tentava identificar o idioma que estava sendo falado. Em segundo lugar, tentavam determinar se o orador acreditava ter recebido um chamado missionário. Se a pessoa reivindicasse o chamado, o pessoal da missão procurava estabelecer se o chamado era legítimo e se o indivíduo estava realmente preparado para ir. Finalmente, se todos os requisitos fossem satisfeitos, eles davam ao candidato financiamento para chegar ao seu campo missionário. Geralmente, o indivíduo partia dentro de dias ou, em alguns casos, horas. Não tinha muita frescura para enviarem para a missão. Cumprir esse passo a passo, saía já de Azusa com ali o projeto missionário bem estabelecido. Os missionários iam com a viagem de ida, pois se acreditava que Jesus voltaria antes mesmo de precisarem voltar. Isso deu problema porque Jesus não voltou naquela época, e aí muitos desses missionários se deram mal, né? Precisaram se virar em 10 para poder voltar. A gente vai falar disso quando falar da Amy McPherson, que o esposo dela faleceu lá e tudo mais. O número de missionários que saíram da missão durante os 3 primeiros anos de sua existência foi simplesmente espantoso. Surtos pentecostais em Jerusalém, Índia, China, Europa, América do Sul, África, ilhas do mar, do oceano, enfim, né? Todas indo a partir de Azusa, com essa promessa de uma volta eminente, de que o batismo era para as missões, e isso vai trazer o pentecostalismo para o mundo todo. Uma vez que a pessoa deixava de andar em um amor, era uma questão de tempo até que o dom de línguas desaparecesse. Andava lado a lado o carisma e o amor. E Seymour vai se perguntar isso em relação ao seu chefe no começo. Como Parham é batizado com o Espírito Santo se ele se ele era racista? Não faz muito sentido, né? Dentro da perspectiva ali do Seymour. Vai começar também conflitos que vão se encaminhar ao fim da Azusa. Tá? Essa senhora aqui da imagem, a Florence Crawford, ela é uma mulher que foi muito influente no pentecostalismo ali nas suas origens, tá? Ela vai ser uma das primeiras mulheres a receber o batismo com o Espírito Santo ali na Rua Azusa.
vai ser, enfim, pioneira lá em Oregon. Isso vai dar problema depois em relação ao Seymour, mas ela vai sair da Azusa com essa função. Ela vai para Azusa para Los Angeles, na verdade, buscar cura para suas doenças, vai se casar ali, vai se tornar mãe, e vai ser uma mulher muito rica, frequentando ali, os lugares sociais bem estabelecidos da cidade. Só que vai se converter, e aí vai começar a participar de grupos de temperança cristã, grupos contra ali o álcool, a favor da lei seca, enfim, e vai começar a frequentar vários círculos sociais e religiosos, como metodistas, presbiterianos, Aliança Cristã, a igreja do Joseph Smalley, né, mas que vai chegar logo no pentecostalismo, porque ela, nesse encaminhamento dela, ela chega na santificação. E quando ela chega em Azusa, dito para ela que ela já possuía santificação, ela vê que na real ela não possuía. E ali ela vai ser de fato curada, vai ser na Rua Azusa. E vai se tornar uma, depois de passar por presbiterianos, metodistas, dizerem que ela já tinha, o avivamento, ela já tinha passado por batismo com o Espírito Santo, enfim, vai ser na Rua Azusa que ela vai realmente se encontrar, certo? E vai ser uma das lideranças. Tem uma foto muito conhecida que eu vou mostrar depois para vocês, dela ali, nessa foto, junto com o Seymour, junto com a esposa do Seymour, enfim. Só que aí, ela logo, logo vai entrar em conflito com o Seymour. E por que o conflito com o Seymour dela vai ser significativo? Porque ela era braço direito. Ela vai servir como coeditora do jornal que sustentava o movimento, que era o jornal, a Fé Apostólica. Foi a segunda maior depois, né, de Seymour, com artigos assinados no jornal. Olha só, desde o começo as mulheres tendo essa participação no movimento pentecostal. Seymour nomeou diretor estadual na Califórnia, confiando a tarefa de plantar novas obras em torno da fé apostólica. Então, olha a importância dessa personagem pentecostal aqui. Duvido que você já tinha falado sobre ela. Seymour havia comprometido sua santificação se voltou para o casamento com Evans Moore, quando deveria estar focado na vida santa. Aqui começou a treta de Seymour com várias pessoas. Seymour, ele vai se casar. Só que a Florence Crawford, ela era bem radical na coisa da santificação. Mas na real, é porque ela era amiga da Clara Loom. E a Clara Loom, a historiografia vai deixar nas entrelinhas que a Clara Loom gostava do Seymour. E quando o Seymour casa com a Jenny Evans Moore, eles ficam contra o Seymour por causa disso, dizendo que o Seymour tá se alinhando com as coisas mundanas, que Seymour deveria focar no avivamento e não no casamento. Ali ele vai casar em 1908, né. E aí vai começar a ruptura com a Florence Crawford. Essa aqui é a esposa do Seymour, a Jenny Evans Moore. Seymour, né, pegou o sobrenome. Outras acusações que tem contra Seymour, de que ele queria promover a igualdade racial, mas priorizava os negros dentro da sua missão. Seymour nunca vai ser a favor da remoção dos brancos, mas acreditava que a liderança branca, de alguma forma, exacerbaria a divisão racial. Porque ele já tinha liderança branca em outros movimentos, então Seymour vai focar mais no movimento dele de colocar os negros. Mas se você olhar a foto que eu vou mostrar para vocês no final, tinha mais pessoas brancas do que negras ali, então essa acusação era meio infundada. A decisão de Seymour de proibir brancos de cargos chaves pode tê-los levados a procurar condições e oportunidades mais favoráveis em outras congregações, os brancos. Seymour foi muito criticado quando decidiu comprar um prédio para a missão. O Frank Baltimore, que tem aquele livro Avivamento da Rua Azusa, que foi utilizado para fazer esse, essa aula. Depois a gente vai falar uma aula só sobre o Frank Baltimore também, em algum momento. Ele diz que vai contra o espírito original de Azusa. As pessoas têm essa coisa, né, que a simplicidade, ela necessariamente precisa ficar na simplicidade para sempre. Ela não pode dar lugar de conforto que perde o avivamento. Era essa a ideia que se tinha. E de fato, as lideranças vão cada vez mais se afastar do Seymour por conta dessa popularização. Criticavam que isso seria uma institucionalização do movimento, que seria o contrário de sua missão original. A primeira vez que a liderança foi questionada de fato. Outra crítica foi quando o homem branco começou a questionar Seymour em relação ao dinheiro da missão.
Percebam que todos esses caras que saíram do Seymour eram brancos, isso é interessante. Olha aqui, Clara Loom, descrita por opositores como uma amante rejeitada, aí não dá pra saber se é uma falta de respeito contra ela ou se é de fato algo que faz sentido, agiu com ciúmes quando Seymour se casou. Isso é a historiografia qualificada que diz. Lum saiu do movimento levando as cópias das listas de contatos nacionais e internacionais. Seymour tentou pegar de volta, mas ele acusando uma mulher de que roubou não ia ficar bem, porque elas vão lá para Oregon, que era um estado mais uma região mais racista. Então, a partir desse declínio aqui, a Azusa não vai mais ser a mesma, né? Porque perderam muitos dos que compraram o jornal ali de Azusa e isso deu problemas financeiros para eles. A partir de 1909, também houve uma diminuição dos números de mexicanos em Azusa. Isso porque houve a proibição de mexicanos falarem ali no avivamento. Provavelmente não tenha sido o Seymour que fez essa proibição, até porque Seymour, aos poucos, ele também vai deixar de ser uma liderança mais administrativa. Ele vai colocar pessoas no lugar para fazer isso. Eles apareceram em massa em missões rivais, forçando Elmer Fisher a criar um culto específico em espanhol para acomodá-los. Aos poucos, gente, a missão da Rua Azusa vai se enfraquecendo. Quando surge esse gigante aqui, e a gente vai estudar logo, logo sobre ele, o William Durham, gigante tanto na sua contribuição quanto na sua influência, aí sim que a Azusa ela tem uma queda pelo fato de que a teologia pentecostal dominante passa a ser a teologia da obra consumada e não mais a teologia das três bênçãos ali do Parham e do Seymour, certo? E aí, o ápice vai acontecer aqui também, ó. A partir de 1913, com o segundo acampamento pentecostal mundial, os bispos Robert McAllister, que não é o pai do Walter McAllister, mas é tio-avô do Robert McAllister, é o brasileiro, aquele da Igreja Nova Vida, que nós vamos estudar quando falarmos ali do neopentecostalismo. Argumentaram que o batismo deveria ser em nome de Jesus somente. Aos poucos, a doutrina evoluiu para a rejeição da Trindade. Então vai surgir nos Estados Unidos, pessoal, e a gente tem aula sobre isso aqui no curso, um afastamento entre o pentecostalismo trinitariano e o pentecostalismo unicista. Isso vai ser muito forte nos Estados Unidos. Tá? Assim como depois também vai ter um grupo mais branco e um grupo mais negro, ali das igrejas de Deus e das Assembleias de Deus americanas. E isso vai fazer com que as igrejas, pessoas que estão caminhando lado a lado com o Seymour, se afastem do Seymour porque foram convencidos da ideia do batismo em nome de Jesus somente, ou da rejeição da Trindade em grupos mais radicais. Então, uma questão teológica também, uma pena, né? Que, enfim, foram para algo que eu considero herético, mas que contribuiu para o enfraquecimento da missão de Jesus. Durou mais ou menos até 1911 o auge, mas a missão continua até 1920. O Seymour vai morrer em 1922 e a missão vai continuar ali o seu trabalho até a morte da sua esposa. Aí depois se desfragmenta mesmo. Ali aqui uma imagem famosíssima. Vou tirar minha imagem aqui para facilitar. Então a gente tem a Jenny Moore, a esposa, o Glenn Cook, que foi pro lado dos ali unicistas, a Florence Carford, que era inimiga, que virou inimiga do Seymour por conta das questões ali dele ter casado. A Clara Loom, que é essa polêmica que gostava dele, que tinha ciúmes. E aí outros personagens que aparecem aqui, provavelmente aqui também seja a Lucy Farrell e outros personagens que não foram identificados. Mas essa é uma imagem da liderança que tinha na Rua Azusa de homens e mulheres, né? Tanto homens brancos, mulheres brancas, como homens negros e mulheres negras. Aqui na imagem não tem nenhum homem negro propriamente dito. Aqui uma imagem mais ali colorida artificialmente, né? Ficou legal essa imagem. Algumas bibliografias que eu utilizei, gente, para vocês lerem. Esse livro do Winston Sinham, William Seymour, pioneiro da Rua Azusa, William Seymour e as origens do pentecostalismo global, do Gaston Spinoza. O próprio site do Larry Martin, leiam Larry Martin, que ele é um biógrafo tanto do Parham, do Seymour, excelente. E, claro, o dicionário internacional de conceitos ali pentecostais, tá? E carismáticos. E outras bibliografias também de apoio que foram lidas do Wilson Sina,
do Robert Anderson, enfim, bibliografias, enfim, mas diretamente foram essas biografias aqui do Seymour para essa aula. Se você não é meu aluno, se você não está vendo isso pela plataforma, quer aprender sobre tudo isso que eu falei que tem aula, sobre como chegou a esse cenário aqui do Seymour, você viu a qualidade dessa aula, clica aqui no link da descrição e você vai, com certeza, entrar no melhor e maior curso de História do Pentecostalismo e Teologia Pentecostal da internet. Valeu!